dia a todos. Bem? Bom dia. Primeiro, queria agradecer a todos vocês pela presença aqui no nosso evento da Siqueira Castro. Meu nome é Alfredo Ferrari, para quem eu não dei bom dia. Eu sou o CEO do escritório, responsável também pela área societária. E quando o Otávio e o Jean estão aqui me chamaram para essa abertura sobre esse tema trabalhista, da área trabalhista, eu achei que é um tema dos mais falados hoje, né? É um dos temas mais atuais. E mais do que isso, os tópicos eu achei muito interessantes, porque isso impacta... Quantos de vocês aqui são de empresa? Eu queria só... Não é para todos, né? E como eu vim de empresas também, eu acho que tem muito a ver com o nosso dia a dia, como a gente gerencia e faz a operação também da área trabalhista. Por exemplo, o primeiro tópico é meios alternativos para a solução de conflito na justiça do trabalho. Vocês, empresas, recebem centenas de ações por ano, podem receber algumas milhares, dependendo do setor. Os escritórios, dezenas de milhares. O judiciário, milhões. O Otávio me comentou hoje de manhã que são mais de 2,5 milhões, né, Otávio? De ações ano que entram. Então, por que não? Por que não ter meios alternativos? Por que tem que ser tudo pelo judiciário? Por que a gente tem que passar por todo esse processo? Por que as partes não podem se compor de formas alternativas? Por quê? Acho que é uma das perguntas aqui do nosso tema. Lei de cotas. Eu não vou entrar no mérito se é bom, se é ruim. Acho que ele tem uma conotação social muito importante, a lei de cotas. Mas você sabe de empresas que não é fácil você encontrar e cumprir com todas aquelas regras. Vamos ser honestos, não é fácil cumprir com isso. E tem que passar não só pela contratação, mas tem um treinamento de pessoas, tem um treinamento de... Isso na minha experiência, eu posso dizer que... Eu não vou dizer o nome da empresa, porque senão alguém pode ficar bravo comigo, mas nós ficamos muitos anos sem cumprir com a lei de cotas. E não foi por falta de procura, foi por falta de encontrar pessoas capacitadas. E pessoas, muitas vezes, quando você encontra boas pessoas, o mercado pega elas também. Você tem a saída natural, porque se uma pessoa é muito boa, a outra empresa conhece que é boa e por aí vai. Mas eu tive o grande prazer de trabalhar com pessoas na lei de cotas fantásticas, fantásticas. Só que nós treinamos muito essas pessoas. O terceiro ponto, bom, é a terceirização. Terceirização, não vou falar, vocês estão acompanhando tudo que está saindo, mas eu acho que o Jean, quando vier falar sobre terceirização, ontem à noite ele teve que refazer toda a apresentação. Ele tinha terminado às 8 horas da noite, quando ele foi checar às 9 horas da noite, já tinha saído o relatório aprovado pela Câmara. Então ele teve que ver todo esse relatório e refazer toda a apresentação. Depois ele está com esses olhos inchados aqui, cansado. Mas é um tema dos mais importantes e que afetam o nosso dia a dia. Por fim, o professor Otávio vai falar sobre o pacote Levi, que ele chama de pacote Levi, né, o pacote fiscal, nos aspectos trabalhistas e previdenciários, que também vão afetar o nosso dia a dia. Então o Brasil está, como vocês veem, está num momento de transição político, institucional, econômico. Eu não vou levantar aqui bandeira para ninguém, mas é um momento em que todos nós temos que olhar com muito cuidado o que está acontecendo, nos antever a futuras decisões políticas, a decisões também, por que não, econômicas, como isso nos afeta. E o nosso objetivo aqui é poder ajudá-los um pouco nessa visão um pouco mais pragmática, nessa visão um pouco mais realista também, do que pode acontecer, do que não pode acontecer. Então eu espero que vocês tenham esse meio-dia, a gente fica aqui até o meio-dia bastante produtivo, que vocês aproveitem o evento, façam todas as perguntas que queiram fazer, aproveitem com essas pessoas que nós temos aqui de altíssimo nível, para ajudar vocês também no dia a dia. E eu vou chamar o Otávio, que vai ser o grande mediador aqui do nosso evento, para que faça as honras e chame as pessoas aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado, Alfredo. Bom dia a todos, é um prazer aqui para nós na Siqueira Castro recebê-los e poder discutir realmente esses temas tão atuais que foram colocados no nosso seminário para hoje. Então, para dar início, eu já queria chamar para compor a mesa aqui o Dr. Pedro Paulo Teixeira Manos, né? Deixa eu ligar aqui, Dr. Paulo.
professor Pedro Paulo é ministro aposentado do Tribunal Superior do Trabalho e diretor da Faculdade de Direito da PUC, né? Então, muito nos honra em ter aceitado o convite e estar presente entre nós. Também queria chamar para a mesa a desembargadora Regina Duarte. A Regina é também uma representante dos advogados no TRT. Ela entrou no TRT pelo 5º Constitucional, então a gente costuma brincar com ela. E ela está emprestada lá para o TRT, né? E vai poder nos falar também aí sobre as leis de cotas. Chamar o Giancarlo, nosso sócio Giancarlo, do setor trabalhista de São Paulo. O Giancarlo Borba está aqui desde janeiro, mas ele já é um advogado mais federalizado do Brasil. Ele já nasceu no Rio Grande do Sul, trabalhou na unidade do Rio de Janeiro, da Siqueira Castro, montou a unidade da Bahia, depois de 7 anos voltou aqui para o Sudeste e veio ajudar a gente aqui em São Paulo, né, João? E eu vou, ao final, encerrar aí com o último dos temas. Então, já passar a palavra de imediato ao professor Pedro Paulo Teixeira Manos para a sua apresentação. Bom dia a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao meu amigo, Dr. Otávio, pelo convite, saudar aqui esse Siqueira Castro, na pessoa do Dr. Alfredo, e cumprimentar meus colegas aqui de mesa, minha amiga, desembargadora Regina, o doutor Giancarlo, e dizer que é o seguinte: eu vou propor aqui a todos que a gente pense um pouquinho sobre esse tema, que são as formas alternativas de solução dos conflitos. Eu vou pedir um pouco de paciência, porque a conversa não pode cair do céu. Então, precisa situar as questões como conciliação, mediação e arbitragem, para que a gente possa entrar na questão da arbitragem, que é, entre aspas, o nosso problema. Não sei se é mais nosso ou do judiciário, né? Porque, tá vendo, eu falei para a Regina, quando você fala do Poder Judiciário e não vai elogiar, você fala data vênia, principalmente quando você não integra mais. Falando data vênia, pode dizer o que pensa. Não falando, eles acham que é ofensa. Então, tem aqui um data vênia que já serve do começo ao fim. Bom, vamos ao que interessa. Eu sei que tem prazo, viu? Otávio, o relógio está aqui, é para ser cumprido. Vamos começar do começo. O que a doutrina fala para nós é que são 3 as formas de solução dos conflitos: conciliação, mediação e arbitragem. A conciliação é uma forma de solução do conflito pelas próprias partes envolvidas nesse conflito, que pode ou não ter o concurso de um terceiro, mas que, se tiver, esse terceiro não faz outra coisa a não ser aproximar as partes. Mas a solução é encontrada pelas próprias partes. A mediação, que é próxima à conciliação, também é uma forma de solução em que as partes encontram um ponto de equilíbrio, mas que contam com um mediador, que é uma figura estranha, que não avança nas propostas de solução, mas que se inteira do conteúdo do conflito, que faz as partes refletirem sobre a conveniência de uma solução negociada entre elas e, portanto, tem uma ação, o mediador, mais eficiente do que o conciliador. A terceira forma é a arbitragem. E aí há uma distinção séria entre conciliação, mediação e arbitragem. Na arbitragem, a solução é dada por esse terceiro, que não faz parte do conflito. Então, a arbitragem é forma de solução heterônoma do conflito, isto é, solução por um terceiro que não faz parte desse mesmo conflito.
É óbvio, gente, que como em qualquer classificação, a doutrina tem um espaço para convergir e divergir. Então, para começar amanhã, com uma figura muito amiga do doutor Otávio, que é o Jorge Luiz Souto Maior, eu peguei um texto interessante do Jorge, né? O Jorge estudou muito tempo na França, e ele diz assim, olha, essa história de que, você sabe que ele tem essa característica, dentre outras, de divergir, né, com uma habitualidade. Então, aqui também o Jorge diverge. Ele diz assim, eu brinco com ele, eu falo assim, ele é o alter ego do Poder Judiciário. O problema é que ele começa a virar moda, aí fica preocupante. Mas o Jorge diz uma coisa interessante, ele fala, olha, dizer que as formas são conciliação, mediação e arbitragem não é correto. A conciliação, segundo ele, não é uma forma de solução, é o resultado. Então, olha o que ele diz. Conciliação é apenas o resultado positivo do conflito. Segundo ele, as formas de solução são mediação, arbitragem e processo. Se quiser continuar a discussão, você pode falar, doutor Jorge, espera um pouquinho. Assim como a conciliação é o resultado, o processo não é forma de solução. A solução é a decisão judicial ou a decisão arbitral. Mas, de qualquer modo, é bom porque essa divergência dele e de outros autores ajuda a alargar os horizontes da gente a respeito desse fato. Diz o Jorge Souto Maior, técnicas de solução dos conflitos são de diferentes espécies, de acordo com a experiência jurídica de cada país. Elas podem priorizar a autonomia da vontade, buscando uma solução conciliada ou não, possibilitando que um terceiro profira uma decisão por conflito. A conciliação, portanto, é a solução aceita do conflito pelas partes, ao contrário do julgamento, que é a solução para o conflito imposta às partes. Conciliação não é propriamente uma técnica. Pois bem, do mesmo modo que o Jorge Luiz tem essas restrições, há um autor, quem cita esse autor é o Francisco Carralho, que vocês todos conhecem, que é professor da PUC, que é um homem que estuda muito, nós temos inclusive uma matéria na grade da PUC sobre arbitragem, que é ministrada pela Cláudia e pelo Chico Carralho, e ele naquele livro, Curso de Arbitragem, cita o Scavone Júnior, para quem as formas de solução dos conflitos são jurisdição estatal, arbitragem, conciliação, mediação e transação. Bom, dá para a gente antever que se a gente for por esse universo, não tem fim. E daí é só cada um de nós aqui escrever um artigo e cada um de nós vai encontrar formas de batizar os modos de solução dos conflitos, cada um a sua moda segundo as suas convicções. O que me parece fundamental é a gente fazer uma distinção clara. Há formas autônomas e heterônomas. O nome que você vai dar a elas é secundário. Por quê? Porque quantas formas autônomas, não há maiores conflitos. Porque quando a solução do conflito é encontrada pelas partes, com raríssimas exceções, essas partes não recorrem ao judiciário para tentar rever aquela forma de solução. Aliás, aqui eu gosto de fazer um capítulo interessante. A gente, na condição de juiz, tem a propensão a achar que a gente tem uma visão, a partir dos processos que a gente conhece, do universo em que aqueles processos surgem, o que absolutamente é verdade. O que o juiz vê é o que não deu certo. E o que não deu certo no conserto das relações entre empregados e empregadores é uma parcela muito pequena. Em muitos casos, o Otávio falou em 2,5 milhões, o Alfredo fez referência, de processos trabalhistas no Brasil por ano. Você fala, bom, então não está dando certo um monte de coisa.
Minha filha, pode tirar desses 2,5 milhões um sem número de processos em que as relações tiveram um fim correto, mas que os processos existem por outra motivação que não a existência de débitos trabalhistas realmente. Então, a gente primeiro tem que ter a perspectiva de que o que nós conhecemos é a doença. A relação patrão-empregado, como regra, é saudável, inclusive no nosso país. Então, o juiz, a fazer uma análise, tem que dizer assim, partindo do princípio do que é doente, que é um percentual daquele conserto, a minha perspectiva é essa. Mas não se iludam que a gente, com a experiência do judiciário, pode ter 30 anos de judiciário, como eu tenho, eu não tenho uma visão, pelo meu trabalho de juiz, do que acontece com as empresas e com os empregados. E talvez esse seja um dos grandes problemas da gente. Por a gente desconhecer o que se passa no seio das empresas, é que a gente tem um tanto de preconceito que a gente exala, e muitas vezes. Aliás, é onde vai desembocar essa minha fala aqui. Pois bem, então, o fato é que, a despeito da divergência terminológica, ou o conflito se resolve autonomamente, ou heteronomamente. E a decisão heterônoma, convencionada de arbitragem, pode ser facultativa ou compulsória. O que nos interessa mais de perto é a conciliação, é a arbitragem facultativa. Por quê? Porque a solução judicial, que é a solução imposta, essa está garantida pela Constituição, pelo acesso ao Poder Judiciário. Qualquer cidadão ou qualquer pessoa jurídica ingressa em juízo, e isto obriga que a parte contrária responda em juízo à pretensão inicial, enquanto que a arbitragem facultativa depende de um ajuste prévio de ambas as partes. E aí é que resulta o problema central, saber se há ou não há vedação em que nesse ou naquele setor da atividade econômica se possa valer da arbitragem. Uma das acusações, entre aspas, que se faz em relação à arbitragem é entender que a arbitragem facultativa é sinônimo de desrespeito ao acesso ao Poder Judiciário, o princípio do artigo 5º. O professor Arruda Alvim, no Manual de Direito Processual dele, diz o seguinte: a lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito, está no artigo 5º. Isto implica que é necessário esmiuçar a significação desse princípio em face da arbitragem, diz o Arruda Alvim, atualmente disciplinada pela Lei 9.307 de 96, de modo a perceber que a arbitragem não colide com esse princípio. O Supremo, inclusive, já disse isso. Tem aqui um acordo do ministro Sepúlveda, pertence, que é um acordo de 2001, de dezembro de 2001, em que ele diz que a utilização da arbitragem facultativa em absoluto significa ofensa ao princípio do acesso ao Poder Judiciário. É claro que no Judiciário vai se poder questionar eventual vício na manifestação de vontade, na deliberação de submeter esse ou aquele conflito à arbitragem. Mas instituir a arbitragem absolutamente pode ser tido como sinônimo de negativa do princípio constitucional. Muito bem. Nós sabemos que nós temos arbitragem facultativa de direito e de equidade. Isto a própria lei cuida. As partes podem escolher, desde logo, que se arbitre um conflito segundo o ordenamento jurídico ou
por equidade. E aí as variações que a doutrina faz, o Carbone é um que é muito interessante ler sobre esse assunto, ele distingue decisão arbitral com equidade, por equidade. O fato é que o laudo arbitral proferido pelo árbitro é decisão final do conflito e sujeito à execução, na hipótese de não cumprimento, no Poder Judiciário. Isso é formidável, gente, porque parece que é uma situação inusitada. Quando para nós o direito do trabalho, isso é que a gente é mais jovem. Mas quem viveu o direito do trabalho antes de 46, sabe que era assim. Na época que a Justiça do Trabalho era uma instituição vinculada ao Poder Executivo, as decisões das juntas de conciliação e arbitragem, quando não cumpridas, eram executadas pelo juiz de direito. Isso, inclusive, explica muito, ainda na minha cabeça, essa eventual dúvida que se tenha sobre competência material da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho tem pouco mais de 70 anos. Tipo, uma instituição é pouco. Para a gente, eu já estou achando que 70 anos é pouco. Você não acha, mas daqui uns 40 nós conversamos, você vai começar a achar. Imagine como uma instituição. De modo que essa perspectiva... Quer ver onde é que eu vi aqui? Deixa eu achar nessa minha confusão. Vocês sabem que a Constituição Federal, a Constituição não era federal, né? A Constituição do Império de 1824, tem pouco mais de 90 anos, no artigo 160, ela falava expressamente que as partes poderiam, nas ações civis e nas penais, em relação aos seus efeitos civis, as partes poderiam eleger árbitros cujas decisões, se não cumpridas, seriam executadas pelo Poder Judiciário. Então é formidável perceber o seguinte: eu estou falando da Constituição Federal de 25 de março de 1824. E aqui embutido já tem uma informação importante para a nossa sociedade. A Rua 25 de Março chama 25 de Março em homenagem à Constituição do Império, assim como a 7 de Abril e outras datas, são efemérides. Pois aquela Constituição, há 91 anos, já previa algo que hoje está previsto na lei. Isso é muito interessante, inclusive, porque quando aparece um instituto novo, parece que o gênio, né, teve um lampejo. No mais das vezes, não é genial. No mais das vezes, é uma roupa nova para o Instituto Velho. Súmula vinculante, meu amigo. Súmula vinculante do Supremo, obstativa de recurso do STJ, do TST, Lei 13.015. Isso já teve na CLT. Pega aqui no arquivo do Siqueira Castro uma CLT velha que tem pré-julgado. Pré-julgado que o TST fazia era súmula vinculante. É mais ou menos como o óleo de fígado de bacalhau que eu tomava quando era pequeno, que era horrível o gosto. Sabe como é que chama hoje? É ômega 3. É uma pílulazinha, não tem gosto, é melhor. Mas é a mesma coisa com uma roupa nova. Então, essa história de uma solução extrajudicial, que se não cumprida é executada na justiça, isso já tem mais de 90 anos na nossa legislação. Pois bem, essa perspectiva de solução de conflitos extrajudiciais desembocou na Lei 9.307 de 96, que é a lei que regula a arbitragem entre nós. Bom, vamos lembrar, todo mundo sabe, que a lei começa dizendo: podem ser objeto de arbitragem os direitos disponíveis. Muito bem. A lei não cogita de aplicação expressamente a conflitos decorrentes das relações de trabalho. Dá para fazer um raciocínio jurídico muito longo. Se não está proibido, está permitido, vai por aí afora. Mas como isso é mais para a filosofia, para a lógica jurídica, vamos de imediato ao que interessa. Antes da lei,
O artigo 114 da Constituição, anterior à emenda 45, já previa arbitragem para as relações coletivas de trabalho. E quanto a essas, não há discussão. Se for ao 114, parágrafo 2º, diz lá, frustrada a negociação, as partes poderão eleger árbitros. Bom, daí surge a seguinte colocação daqueles que entendem que não se aplica arbitragem aos conflitos individuais. Por que aos coletivos se aplica? Porque a relação é sindicato e empresa. E entre sindicato e empresa não há hierarquia. Então, como são dois sujeitos, né, em tese, na mesma posição, os conflitos coletivos podem ser objeto de arbitragem. Muito bem. E com relação aos conflitos individuais, o 764 da CLT, que andava por aqui ainda agora, não sei onde é que ele se meteu, ele diz, está aqui, não, isso aqui eu achei agora a Constituição dele. O 764 diz o seguinte, não havendo conciliação, porque a obrigação primeira do juiz é conciliar, o juízo conciliatório converter-se-á em arbitral. Está escrito na CLT. Então, que a possibilidade de arbitragem aos conflitos individuais está previsto na CLT, não há dúvida. O problema é o seguinte, eu posso substituir o juiz por um advogado? Eu, empregado, e ele, empregador, podemos indicar um árbitro que não seja o Poder Judiciário? Que óbvio se há. Basta fazer um estudo jurídico / sociológico na nossa sociedade mesmo, para perceber que com as correntes migratórias que nós tivemos para São Paulo, os grupos étnicos mais fechados sempre utilizaram da arbitragem. Árabes, judeus, japoneses, colônias italianas, espanholas, nos conflitos entre integrantes desse grupo, usava-se não a justiça para resolver esses conflitos, mas autoridades reconhecidas para aquele próprio grupo, o pastor, o rabino, com soluções impostas por essa autoridade, escolhidas pelas partes, que eram acatadas, sem dúvida, pelo grupo. Você vai dizer assim, por que a literatura não tem tanto isso? Porque essas pessoas não saíram de lá e iam para a justiça dizer, olha, eu fui forçado a ir lá. Porque isso criava um problema para essas pessoas naquele grupo que ia tornar quase que impossível a convivência. Então, essa experiência da arbitragem extrajudicial, o Brasil conhece já há muito tempo. Pois bem, o fato da lei não fazer referência à Lei 9.307 de 96 aos conflitos trabalhistas, enseja por parte de um determinado grupo da doutrina, se manifestar no sentido de que não pode o conflito individual ser submetido à arbitragem, porque isto significaria forçar o empregado a aceitar uma forma de solução que ele não escolheu e por um árbitro que ele não tem autonomia de escolher. Às vezes nem compreensão nesse sentido. Bom, esse entendimento doutrinário migra para a jurisprudência, e eu tenho aqui até, tem um acórdão da terceira turma, da quarta turma e da sétima turma do TST. Um do ministro Bresciani, da terceira turma, outro do ministro Levenhagem, que hoje é o presidente na quarta, e outro meu quando eu era da sétima. Os três acórdãos dizendo o seguinte, olha, cabe arbitragem a conflitos individuais do trabalho e a decisão arbitral é válida enquanto não se comprovar qualquer irregularidade na ação do árbitro, das partes, e nem vício de vontade. Esse caso que eu julguei, eu lembro da Bahia, e o que o regional diz com todas as letras é isso, não há sequer indício de qualquer ato irregular. Portanto, a arbitragem é válida. Arbitragem celebrada posteriormente à extinção do contrato, depois que o distrato havia sido feito no sindicato, etc. e tal. Mas
a jurisprudência, eu vou mostrar uma decisão fresquinha, não foi só você que teve esse problema de noite. Eu ontem, quando estava crente que estava abafando, vi uma decisão da SDI, quase que eu falei, ó, não vou porque eu fiquei doente. Porque eu ainda nutro alguma esperança de que esses 2,5 milhões de ações trabalhistas virem pelo menos 2,3 milhões. Gente, pensa um pouco. Tem cabimento pagar um juiz ou uma juíza do trabalho? Vai ficar fazendo conta de hora extra? Para saber se trabalhou no domingo sem folga ou com folga? Isso é um cúmulo do desperdício de dinheiro público e da inteligência e do trabalho de uma pessoa. Tem coisa muito mais séria para se fazer. Quer dizer, num país onde o Ministério do Trabalho é ativo realmente, não só na autuação, mas na composição de conflitos, o número de ações trabalhistas é muitíssimo menor. Mas aqui nós temos uma posição cultural que é muito cômoda de mandar para a justiça. Então o camarada não recebeu os 40% do fundo de garantia corretamente, ele vai à justiça do trabalho. Também não tem outro caminho. E criou-se essa ideia. Então, o judiciário foi criando esta noção de que arbitragem facultativa é incompatível com forma de solução de conflitos individuais, na medida em que o empregado não tem autonomia para assim decidir. Pois bem, do ponto de vista doutrinário, tudo recomenda que se use a arbitragem como forma de solução. Por quê? Porque é segura, porque é rápida, porque favorece tanto a trabalhador quanto a empresa e principalmente a advogados, como forma de exercer a sua função. E os casos de irregularidade, de fraude, podem ser, se não extirpados, minimizados grandemente, se nós dividirmos o contrato em 3 momentos: celebração, execução e extinção. Imaginar colocar num contrato individual de trabalho uma cláusula, como eu posso fazer entre pessoas jurídicas, que tem que as questões decorrentes da execução daquele contrato seja remetida à arbitragem, é forçar alguém a assinar um contrato que ele não pode discutir. A essência do contrato de trabalho, me parece que isso não pode ser feito. E nem pretender, como eu já vi casos concretos, que no curso do contrato, o prestes a terminar o contrato, obriga o cidadão a firmar um compromisso arbitral que ele não sabe nem como é que escreve. O que é, então, nem imaginar. Agora, extinto o contrato. Há um conflito decorrente daquele contrato. Submeter a arbitragem, não vejo absolutamente qualquer problema, porque a manifestação de vontade do empregado aí não está na dependência de receber haveres da execução ou não daquele contrato. E aqueles que são favoráveis, esse acordo do ministro Levenhage, que eu trouxe aqui, mas não vou ler para vocês, mas só procurar arbitragem, ministro Levenhage, quarta turma, está lá no site do TST. Esse acordo ele diz exatamente isso, ele divide em itens a própria emenda do acordo, e no 3º ou 4º item ele diz isso. Arbitragem depois da cessação do contrato e da homologação da rescisão é perfeitamente compatível, porque não há vício de vontade. Em tese, claro que alguém pode comprovar o vício, mas presumir, como faz o TST, isso é outra coisa interessante. O doutor Alfredo falou uma coisa que eu acho muito importante da gente pensar. O Brasil está num momento de transição. Essa transição vai levando a algumas coisas que mexem até com as bases do ensino da gente na faculdade. Lembra quando a gente estava na escola, que o professor dizia: não se presume vício, coação, má-fé, dolo, né? A presunção é de que todos agem de boa-fé. É verdade? Os exemplos que a gente vê na rua, é difícil sustentar aí. Você fala isso, a molecada cai na gargalhada na classe. Tem uns caem até na cadeira. Mas em direito ainda é essa a regra. E você ouve, você vê acórdão, e na emenda diz assim: presume-se um ato ilícito. Aí eu me lembro sempre de uma história, quando tinha exame oral na faculdade do Dr. Otávio, da Regina também.
O aluno não estudava nada e foi por oral. Chegou lá, o professor fez uma pergunta, o professor Bravo era um promotor. O promotor Bravo é pleonasmo. Ele fez uma pergunta, o cara falou. E o aluno falou uma besteira, e o Chico não era promotor, ele era um desembargador, pior no bom sentido. Aí dizer para o aluno, o senhor não tem vergonha de dizer uma besteira dessa, uma bobagem? O aluno não se alterou, falou, professor, é besteira porque eu falei, se fosse o senhor, seria um voto vencido. Então isso é muito relativo. Então, mas não é, quando falam besteira lá e o cara perde, não é voto vencido. E tem uns que falam bobagem, é voto vencido e ainda quer juntar a declaração da besteira, quer dizer, do voto vencido. Bom, mas aí, o que eu estou dizendo é o seguinte, não dá para presumir ato ilícito no contrato, depois de extinto o contrato de trabalho, mas dá sempre para provar. Minha filha, mas isso é o básico. Se você provar em processo, muito bem, a decisão, se não provar, a decisão é outra. Pois bem, o fato é que a jurisprudência foi caminhando, mesmo com essas poucas decisões do TST, e hoje a posição do TST, eu vou contar para todo mundo que não sabe, é a seguinte. Eu tenho aqui um acórdão que eu transcrevi, garanto que eu tenho, está aqui, que diz assim, aliás é uma notícia do TST, 27 foi ontem, né? Subseção 1 do TST proveu o recurso do Ministério Público do Trabalho para condenar a Câmara de Mediação e Arbitragem de Minas Gerais e Pouso Alegre a não promover arbitragem para a solução de conflitos individuais trabalhistas. SDI 1. Inclusive após o término do contrato de trabalho. O interessante é que essa decisão data vênia da SDI coloca no mesmo balaio situações que são a evidência distinta. A decisão se deu numa ação civil pública, ajuizada pelo MPT, para o qual a realização da arbitragem envolvendo questões trabalhistas é ilegal, por atentar contra o valor social do trabalho e a dignidade dos trabalhadores. Isso é outro assunto que merece uma observação interessante. A Universidade de São Paulo trouxe 2 professores alemães de filosofia e de direito, no fim do ano passado, e para falar sobre decisões judiciais fundadas em princípios de direito. E o Conjur fez uma entrevista que foi publicada no começo de março, dia 1º de março desse ano. E essa entrevista é preciosa, porque os professores dizem o seguinte, olha, isso não é um fenômeno só brasileiro, na Europa, principalmente na Alemanha também tem. Mas os princípios gerais de direito são para ser utilizados na ausência da lei. E não como fundamento para você excluir a lei, entre aspas, que você não gosta. Dizer que a arbitragem facultativa, depois de desfeito o contrato de trabalho, atenta contra o valor social do trabalho e a dignidade dos trabalhadores, data vênia, é uma afirmação que não tem fundamento jurídico. Entre outras condutas irregulares, o MPT constatou cobrança de taxas de várias espécies. Muito bem. É esse o ponto. Como a prática, em algumas câmaras de arbitragem, como foi nas comissões de conciliação prévia, são práticas ilegais, em vez de se combater a prática ilegal com uma fiscalização eficiente, contamina-se o Instituto todo. Então, esse é um exemplo recorrente em direito do trabalho. Exemplo da terceirização. Porque no campo, quando começou, era uma forma de precarizar o trabalho, e um mau exemplo foi trazido para o meio urbano, passou a se condenar o Instituto como um todo, quando há evidentemente uma distinção entre o que é uma terceirização nociva, precarizante, e uma terceirização que é sinônimo de otimização do trabalho. Pois bem, aí fala-se, o ministro Dallazen, que foi o relator lá na STI, que o princípio da proteção é um pilar do direito de trabalho. Eu só não vejo a conexão entre essas afirmações com a utilização da arbitragem. Termina que o ministro Lélio diz assim,
ele informou que a Câmara dos Deputados aprovou recentemente projeto de lei sobre mediação, que explicita que a mediação e a arbitragem em direito de trabalho serão objeto de lei específica, exatamente pelos fundamentos ressaltados pelo ministro Dallazen. Eu confesso para vocês que eu procurei esse projeto do ministro Lério. Agora, no mês que vem, eu vou lá em Brasília e vou perguntar se ele tem um número, porque eu não achei. O que eu achei, isso sim, é o projeto de lei 7108 do ano passado, que a Câmara aprovou, vai para o Senado, que altera a lei 9.307. E é curioso que o que está no artigo 4º daquele projeto conflita com essa decisão da SDI. Por quê? Os debates havidos na comissão que elaborou o projeto de lei culminaram em matéria de direito de trabalho com a seguinte conclusão: bom, não se pode deixar a situação como está, porque isso tem gerado, a exemplo da terceirização, falta de lei é pior do que uma lei injusta. Mas permitir arbitragem para todo tipo de trabalhador também não há condições. Então, o que o projeto de lei faz é o seguinte: parágrafo 4º do artigo 4º, projeto aprovado na Câmara. Desde que o empregado ocupe ou venha ocupar cargo ou função de administrador ou diretor estatutário nos contratos individuais de trabalho, poderá ser pactuada a cláusula compromissória, que só terá eficácia se o empregado tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou se concordar expressamente com a sua instituição. Em resumo, do ponto de vista legal, nós estamos na iminência de ter uma alteração da lei de arbitragem, permitindo a arbitragem nas relações individuais de trabalho de empregados categorizados. O que cá entre nós não é novidade, isso tem acontecido com alguma frequência. Mas a circunstância de vir na lei, a primeira reação que eu tive não foi muito boa, porque eu achei, bom, vai alijar 95% dos trabalhadores. Mas para a cultura que nós temos no nosso país, eu acho que a forma é mais eficiente. Eu acredito que esta forma, na medida em que ela se mostrar eficiente, vai migrar para outros tipos de cargos menos de relevância nas empresas, porque os próprios interessados vão perceber a eficiência da arbitragem. Então, em resumo, as formas alternativas de solução dos conflitos estão aí. Conciliação e mediação, nós temos, mas culturalmente o Brasil não tem essa vivência. Então, o número é incipiente. A forma que me parece eficiente há de ser a arbitragem, mas eu suponho que nós teremos ainda um caminho muito longo na experiência brasileira para tornar eficiente a arbitragem para esses cargos de ponta nas empresas e, a partir daí, ir migrando para cargos de menor relevância na estrutura empresarial. E, por hora, eu acho, doutor Alfredo, que nós vamos continuar com 2,5 milhões de processos. Então, desculpe a má notícia. Muito obrigado pela atenção e chega. Quero agradecer ao doutor Pedro Paulo pela sua exposição, arejando um pouco as ideias a respeito desses meios alternativos de solução dos conflitos. E apenas para descontrair aqui, doutor Pedro Paulo, eu lembraria que esse examinador lá do Largo São Francisco, que o senhor citou, uma vez também tem um episódio bastante conhecido, que ele estava fazendo uma arguição com um aluno, e o aluno respondeu também uma besteira qualquer. Ele chamou o bedel e falou assim: olha, por favor, traz aqui um fardo de alfafa. E o aluno pegou e respondeu: para mim um cafezinho, por favor.